Olá, aluno. Olá, aluna. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro da disciplina de Literaturas de Língua Portuguesa 4. Na aula de hoje, nós discutiremos as tendências contemporâneas em Portugal, em países lusófonos. Então, nós vamos pensar um pouquinho a respeito das tendências contemporâneas da literatura tanto de Portugal quanto de alguns países lusófonos. E quando eu trato aqui de países lusófonos, eu estou falando especificamente dos países lusófonos do continente africano. Então, dos países que foram do continente africano que foram colonizados por Portugal, né? Entre eles Angola e Moçambique. Então, o nosso objetivo aqui realmente é pensar como essa literatura contemporânea está acontecendo, né? Uma literatura muito mais recente de nós, muito mais próxima em termos de crítica literária, o que traz muitos desafios para nós estudiosos da área de literatura, para você aluno, e ao mesmo tempo é uma literatura muito interessante para você expandir o seu conhecimento sobre literatura, porque muitas vezes nós ficamos em movimentos, né, literários anteriores e esquecemos de observar o presente, a contemporaneidade, até mesmo pela dificuldade que existe em olhar a contemporaneidade. Por isso, eu acredito que seja uma aula muito interessante nesse aspecto, para abrir nossos horizontes para a literatura que está ocorrendo agora, no presente, ou que ocorreu há pouquíssimo tempo atrás. Vamos ao quadro, então, pessoal, para que nós possamos ver algumas perguntas que vão nortear a nossa aula de hoje. É bem importante dizer que essas perguntas, né, quando a gente está falando em termos de literatura, a gente não está falando em resposta, né? Nós não estamos falando em respostas para as perguntas. Muitas vezes estamos falando de perguntas aí que estão num campo da subjetividade, da reflexão, e são perguntas, como eu digo, que norteiam um trabalho, mas não que definem, né, que vai ter uma resposta muito objetiva. Então, essas perguntas serão pensadas, né, na nossa aula de hoje. Uma delas é: quais são as características formais e temáticas da poesia e da prosa portuguesa contemporânea? Então, é bem importante a gente pensar, quando a gente está falando em termos de literatura, nós estamos falando das características formais e também das características temáticas, né? Então, como funciona isso? Nós não podemos olhar para um texto literário só pensando no tema, né? Por exemplo, esse texto trata sobre traição. De que forma essa traição é contada? Para nós interessa muito em que forma que isso é contado também. Então, quais as palavras esse autor usa, que recursos linguísticos ele se vale, que figuras de linguagem ele vai utilizar. Então, sempre que falamos de literatura, nós estamos falando desses dois polos, o polo formal e temático. Então, nós vamos tentar ver isso na aula de hoje, né? Quais as características formais e temáticas da poesia e da prosa contemporânea. Quem são os principais poetas e prosadores do contexto literário português da contemporaneidade? Então, estamos falando aqui dos poetas, né, que escrevem poesia, e prosadores que escrevem narrativas em prosa, contos, romances, crônicas e por aí vai. E quais são as características da produção literária africana lusófona? Então, nós vamos fazer um recorte aí da África lusófona, né, pensar em alguns países e ver quais são as características dessas produções. É interessante pensar, então, pessoal, que nós estamos diante, quando nós estamos falando de literatura, de tendências contemporâneas, o próprio nome diz, né, tendências contemporâneas, nós estamos diante de um cenário muito instável, de uma literatura que está sendo produzida neste mesmo momento que nós estamos falando. Então, por isso nós falamos de tendências. Não há como cravar uma característica específica, como, por exemplo, quando a gente fala lá de realismo, né? Que a crítica literária, a história da literatura, ela funciona assim, ela vai olhar para o passado e construir-se enquanto história. Então, é muito fácil olhar para 2 séculos atrás e ver o que acontecia ali e tal. Quando eu falo da contemporaneidade, tem uma dificuldade grande, porque eu estou falando do que está sendo produzido agora. Então, quando caminhamos na literatura contemporânea, caminhamos num terreno bastante movediço, bastante desafiador, mas ao mesmo tempo muito interessante. Então, quero te convidar para esse momento aqui na aula de hoje, para a gente poder perseguir e pensar essas tendências. Te convido já antecipadamente para participar dos momentos de interação. Conto com a sua presença, que enriquece muito a nossa aula. E também, posterior à aula, lá no nosso chat da aula atividade, eu também espero muito a sua participação para nós continuarmos discutindo aquilo que nós iniciamos na aula de hoje. Trataremos agora da poesia portuguesa contemporânea.
Então, nós vamos pensar especificamente na poesia produzida em Portugal e como ela se dá na contemporaneidade. Vamos para o quadro, então, para que a gente possa pensar um pouco sobre essa poesia, né? Sobre como ela se realiza. Então, quais os principais temas dessa poesia? Nós estamos falando de um discurso da crise. E esse discurso da crise, pessoal, ele se estende desde o modernismo. Então, o modernismo, ele já instaura um discurso da crise dentro da poesia. Que crise seria essa? Então, quando falamos de um discurso de crise, estamos falando de uma reflexão. Será que vai existir poesia? Como será que a poesia vai funcionar? Diante de um mundo cada vez mais pragmático, com tanta semiose em foco, como a poesia vai se dar? Vai existir ainda poeta? A poesia ainda faz sentido? A palavra consegue pensar o real? Consegue pensar nosso tempo, esse tempo veloz, imediatista, pragmático? Então, esse discurso da crise, ele já surge lá no modernismo, como eu disse, e ele vai instaurar-se na poesia contemporânea e trazer várias reflexões muito interessantes a respeito da poesia. Então, alguns teóricos aí, como é o caso do Ciscar, né, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, o discurso da ruptura, da crise da poesia, ele é um discurso que persegue a poesia desde a modernidade. Lá no romantismo, nós podemos falar disso bem antes da modernidade, mas já é um discurso instaurado aí há muito tempo dentro do eixo da poesia. E ele diz assim que esse tema, essa temática da crise da poesia, da crise da palavra, né, é uma temática que vai perseguir a literatura e que é fundamental para a poesia, porque ela funciona como a própria motivação para a poesia acontecer. Então, é interessante pensar, quando pensamos em poesia contemporânea, nós estamos tateando um terreno movediço, um terreno desafiador. Não é possível cravar, né? A poesia contemporânea é isso, a poesia contemporânea é aquilo. Não é possível, pois é uma poesia que está sendo produzida no mesmo momento aqui que eu estou falando com você, né? É uma poesia que está em movimento constante. Então, estamos pensando em alguns temas. E um dos temas principais é esse discurso da crise, que ganha muita força depois no modernismo e vai se instaurar com força ainda posteriormente ao modernismo e chegar aos nossos tempos com uma linha de força da poesia contemporânea. Vamos voltar para o quadro, então, para a gente falar também desse diálogo, né, com a tradição. Então, essa poesia, ela traz esse discurso da crise, né, esse discurso de será que vai existir poesia, como a poesia se dá nesse mundo imediatista, como o poeta se comporta, como a palavra trata deste mundo, e ao mesmo tempo nós temos um diálogo muito forte com a tradição. Então, com toda a tradição anterior, né? Estamos falando de um diálogo com a tradição do modernismo, a tradição das vanguardas históricas, estamos falando de um diálogo com a tradição romântica, com a tradição realista. Então, é um diálogo, né? Uma poesia que vai beber nas fontes da literatura anterior a ela, então das estéticas literárias anteriores. E aí é interessante a gente perceber que esse diálogo com essa tradição, ele se dá em termos de ruptura, em termos de um diálogo mais direto, em termos de um diálogo que vai utilizar alguns recursos, né, estéticos anteriores, mas renovar e atualizar a partir de perspectivas presentes, contemporâneas. Então, é um diálogo que se dá de uma maneira muito viva, de uma maneira muito interessante e de uma maneira que vale muito a pena observar. Se você aí gosta de poesia, pense em estudar poesia mais a fundo e poesia contemporânea. Esses dois eixos, então, do discurso da crise, do diálogo com a tradição, pode ser aí um ponto de partida muito interessante para você. Vamos no quadro para que a gente possa ver uma citação aí do Ciscar, que é um crítico aí literário importante. O Ciscar, ele não é só crítico literário, ele também é poeta. Então, ele produz aí tanto crítica quanto poesia. E a reflexão dele é a seguinte, ó. A poesia contemporânea aparece nesse contexto como herdeira da crise. Aquela crise que eu falei para vocês que vem desde o modernismo, né? Que vem antes do modernismo, tá, gente? Mas se intensifica no modernismo, é importante dizer isso. Mas, mais do que isso, pronta a ressignificá-la, seja do ponto de vista da tradição ou do futuro. Então, vai olhar para a crise, mas vai ressignificar essa crise, olhando para a tradição, como eu disse para vocês, ou olhando para perspectivas futuras. Uma vez que a tarefa do poeta é acrescentar algo aos recursos do seu meio, a linguagem, embora isso possa ser feito olhando para trás, bem como para frente.
contanto que o olhar seja de busca. Então, essa questão que o Ciscar aponta para a gente, essa necessidade de um olhar de busca, né? Um olhar que parte da busca, é muito interessante, porque ele mostra uma poesia que não se acomoda, uma poesia que não é porque ela vai ficar com esse discurso de crise da poesia ou com esse discurso de beber na tradição, beber nas fontes da tradição, ou até mesmo recusar a tradição, que é uma poesia que vai se acomodar. Então, está falando de uma poesia de busca, né? Que busca algo, que busca o diálogo, ou que busca o não diálogo, mas está em uma busca. E aí é muito interessante nós percebermos, né? Quando nós chegamos no cenário contemporâneo, em que esse discurso da crise aí, né, se intensifica ainda mais, podemos falar de uma perspectiva de teorias da pós-modernidade, como esse discurso da crise se torna ainda mais intenso de diversas maneiras. É interessante pensar, então, que esse discurso da crise, ele é uma força motriz para a produção da poesia, né? Ele é uma força que faz com que essa poesia seja realizada. Então, o Ciscar fala de uma coisa muito interessante, que talvez, sem esse discurso da crise, a poesia língua portuguesa contemporânea, ela seria pobre demais, seria muito empobrecida. Uma vez que é esse discurso da crise que dá uma dimensão de coisas para que o poeta continue a produzir, continue a buscar. Então, é um discurso que, em certa medida, sustenta a poesia. Desse modo, então, nós tratamos da poesia portuguesa contemporânea. Trataremos agora dos poetas e das poetisas portugueses, né, contemporâneos. Vamos para o quadro para que a gente possa começar a pensar um pouco neles, ok? Então, nós vamos partir aqui da Sofia de Mello Andresen, que é uma poetisa portuguesa muito importante, tá? Vamos ver alguns títulos de algumas obras da Sofia de Mello, né? Que é O Dia do Mar, de 1974, Mar Novo, de 1983 e Navegações, de 1983. Nós vamos perceber aqui, pessoal, que nós estamos diante de uma poetisa que vai ter como tema recorrente o mar. Nós vemos aqui pelos títulos das obras, né? Ó, Mar, Dia do Mar, Mar Novo e Navegações, que indiretamente se refere a mar. A Sofia de Mello Andresen, ela traz o mar como um espaço metafórico para reminiscências da infância, memórias das navegações portuguesas e dos mitos gregos. Então, ela vai trazer a infância, vai trazer as mitologias também. E o mar se torna um lugar para acionar lembranças. Então, o mar é todo um espaço de lembrança, de memória, de rememoração e de mergulho em alguma profundidade. Seja ela uma profundidade mitológica mesmo, grega, ou seja, uma profundidade que vai mergulhar na história de Portugal, lembrando que Portugal é um país, né, que tem uma história muito atrelada ao mar. Nós podemos pensar na própria história do Brasil como relacionada a isso, afinal de contas, os portugueses chegaram ao Brasil via mar e foi um país muito rico no período aí do mercantilismo devido às descobertas marítimas. Ao mesmo tempo que ela acessa a história portuguesa, ela acessa a sua própria infância e ela mergulha também na mitologia grega em alguns momentos. Então, nós temos essa poetisa que vai ter o mar como um espaço de rememoração e de lembrança. É um tema frequente na poesia da Sofia de Mello, ok? Então, nós podemos continuar no quadro agora. Vamos falar do Manuel Antônio Pina, que é um outro importante poeta português. Vamos falar aqui de algumas obras dele, né, de alguns títulos. De 1974, Ainda Não É o Fim Nem o Princípio do Mundo, Calma, é apenas um pouco tarde. De 1981, A Lâmpada do Quarto, A Criança. E de 1991, Um Sítio Onde Pousar a Cabeça. E aqui, gente, o Manuel Antônio Pina, nós vamos perceber esse diálogo aí, que trata um pouco do diálogo da própria crise da poesia, né? Que ele vai mostrar um esgotamento da noção de uma literatura autônoma. Ele vai trazer para a gente, de maneira muito interessante, reflexões metalinguísticas e metapoéticas, né? Então, ele vai construir metapoemas. E quando eu falo, pessoal, de metapoemas, eu estou falando de poemas que refletem sobre o próprio ato de construção da poesia, ok? As poesias do Manuel Antônio Pina vão ter uma ordem política e estética, vão discutir tanto política quanto estética, e vão trazer uma questão que é muito moderna
e se intensifica na contemporaneidade, que é esse descompasso entre sujeito, mundo e poesia, como se o sujeito contemporâneo, a poesia e o mundo fossem elementos que não se encontrassem, estivessem em um descompasso constante. E esse descompasso se transforma em matéria de escrita poética. Então, nós continuamos no quadro agora para conhecermos um novo poeta, que é o Herbert Helder, que é um outro importante poeta português. Então, temos algumas obras aqui, né? A Colher na Boca, de 1961, Poemacto, de 1961 também, e A Máquina de Emaranhar Paisagens, de 1963. Nós vemos no Herbert Helder uma presença da tradição e diálogo com outras obras contemporâneas, né? Em diversos momentos, como por exemplo em Poemacto, a gente vê um diálogo com os modernistas, esse diálogo com a tradição e com outras obras contemporâneas. Isso se relaciona lá com as vanguardas, né? Não é à toa que na obra dele nós temos um diálogo com outras mídias. Então ele vai trazer aí uma produção que dialoga com outras mídias, né? Com outras semioses, o que é muito interessante na contemporaneidade, esse diálogo, né? Entre várias mídias. E uma obra que pede uma leitura contínua, né? Uma leitura que não acaba, uma obra sempre aberta a novas possibilidades, a novos efeitos, e é isso que o Herbert Helder busca bastante na sua produção. Então, a inovação que se dá com o diálogo com a tradição, com o modernismo, as vanguardas principalmente, e esse diálogo também com outras mídias, com outras formas de ver, né? E de mover o leitor no momento da leitura. No quadro, nós vamos ver um pouquinho sobre o José Luiz Peixoto, que além de poeta, é um prosador importantíssimo da literatura portuguesa contemporânea. E ele tem as seguintes obras, ó. A Criança em Ruínas, de 2001, A Criança, a Escuridão, de 2002 e Gaveta de Papéis, de 2008. Nós temos aí na obra dele uma constante marca do luto e uma marca da morte do pai. Então vai ter muito essa marca da morte do pai. Veja aí como ele traz a infância várias vezes, né, gente? Escuridão, a criança em ruínas. E ele vai trazer reflexões sobre a vida, a morte e a memória. Então uma linguagem, essa linguagem poética, né, sobre ruína, sobre morte, sobre memória, é muito forte na produção do José Luiz Peixoto. E nós vemos também na prosa dele essas marcas muito interessantes, que levam inclusive à construção de uma prosa poética. Por fim, nós vamos conhecer a Matilde Campilho, que é uma poeta bem próxima dos nossos tempos, tá? Com essa obra Jockey, ela foi bastante premiada, ganhou vários prêmios. Ela morou no Brasil um tempo, então a obra dela se dá por esse cosmopolitismo lusófono, né? É uma obra bastante cosmopolita. Ela vai trazer imagens, né, do Brasil, imagens de Portugal, imagens de Moçambique. Ela vai desconstruir os modelos poéticos tradicionais, vai trazer uma cadência musical grande, né, uma poesia que tem uma cadência musical grande e uma poesia que vai se construir por muitos temas. Então, nós temos uma polifonia de vozes e também de temas dentro dessa produção. Agora, pessoal, então, vamos lembrar só um pouquinho da Sofia de Mello Anderson, que eu falei lá no começo, né? Uma poetisa que tem como característica principal da sua poesia aí o diálogo com o mar, e o mar como uma metáfora para várias coisas, né? Para rememorar a infância, para rememorar a história de Portugal, para falar sobre acionar lembranças, tanto dela quanto do leitor. Então, pensando nisso, nós vamos ver um vídeo bem curtinho sobre que é a declamação do poema Um Dia. Um dia, mortos, gastos, voltaremos a viver livres como os animais. E mesmo tão cansados, floriremos, irmãos vivos do mar e dos pinhais. O vento levará os mil cansaços dos gestos agitados e reais, e há de voltar aos nossos membros laços a leve rapidez dos animais. Só então poderemos caminhar, através do mistério que se embala no verde dos pinhais, na voz do mar,
e em nós germinará a sua fala. Muito bem, pessoal, ainda nós ouvimos essa poesia com esse fundo sonoro de água, né? Que é bem típica da poesia da Sofia de Mello Andersen. É interessantíssimo nós percebermos também aí essa volta ao mundo natural, né? Então, nós temos essa ideia de voltar ao mundo natural, voltar ao mar, voltar aos animais, que é uma preocupação muito interessante da poesia dela também, né? Esse retorno ao mundo de calmaria, ao mundo da natureza, né? Um mundo aí desse barulho de mar, desse barulho de onda, dessa tranquilidade trazida pelo mar. Então, desse modo, nós tratamos dos poetas, das poetisas portugueses contemporâneos. Trataremos agora da prosa portuguesa contemporânea. E aí, quando a gente fala de prosa, né, estamos falando especialmente aí do romance, que é o grande gênero, né, da prosa, mas também podemos falar em contos, né, até mesmo crônicas, mas o nosso recorte dá especialmente para o romance, que é o grande gênero aí da prosa contemporânea, da prosa moderna, desde a ascensão da burguesia lá no romantismo, né, o romance ganhou uma importância muito grande. Vamos para o quadro, então, para nós pensarmos um pouco nessas características da prosa contemporânea. Então, nós temos aí, como eu disse, o romance, né? É o grande gênero da contemporaneidade, é o gênero por excelência das discussões sobre a prosa, tá? E aí não tem como nós falarmos da prosa sem tratarmos a revista Presença, que é uma revista do modernismo português, e a partir dessa revista nós conhecemos, então, o protagonismo da prosa. O que nos leva a pensar um pouco na questão de crise da poesia, né? A poesia ainda é produzida, sim, mas a prosa é a grande protagonista e que lugar a poesia ocupa nesse espaço em contraposição à linguagem em prosa. Então, a Presença, né? A revista Presença, ela já mostra um protagonismo da prosa. E aí, quais marcas nós temos, né? Nós temos muito, atualmente, uma ficção do eu, a autoficção, marcada por esses romances autobiográficos, em que o autor se confunde com o narrador, a história se confunde com a história de vida do próprio autor, e por aí vai. Então, todo esse traço de autobiografia e, consequentemente, uma mistura entre realidade e entre ficção, ok? Temos tramas fortemente psicológicas, então um mergulho muito grande na psicologia dos personagens, no interior desses personagens, no que se passa dentro de cada um deles. Um traço interessante do neorrealismo. Então nós temos o realismo aí revivido, né? Prosas que vão trazer o realismo à tona novamente. E nós temos uma revolução na linguagem e é por isso que nós falamos de experimentação, tá? Por isso estamos falando de experimentação. Então, o romance contemporâneo, ele vai buscar a todo momento experimentar. O autor, ele vai buscar experimentar mesmo, brincar com as palavras, refletir sobre o fazer poético a partir de uma reflexão sobre a palavra, de uma brincadeira com a palavra, de uma palavra que vai dialogar com outras linguagens, de um romance que vai dialogar com outros gêneros, com outras mídias também. Então, nós temos esse espaço do romance, né, o gênero romance, que é esse gênero que, quando nós estudamos teoria, né, da literatura, nós já vemos como um gênero camaleônico. No presente, ele se presta a isso ainda com mais força, né, como um espaço total de experimentação com a linguagem. Então, nós temos fragmentação da forma do texto, fragmentação da linguagem, oralidade, coloquialidade, uma representação plástica até muito próxima ao cinema algumas vezes. Então nós temos aí o romance como um lugar realmente de experimentação e de brincadeira mesmo, né? Um espaço em que o autor ele vai mergulhar ali e experimentar. Assim como os modernistas fizeram lá atrás, mas aqui com uma intensidade ainda maior, né? Um mergulho ainda maior na discussão sobre a forma do texto. Por isso essa experimentação formal muito forte. Podemos voltar para o quadro para falarmos de algumas outras características dessa prosa, né?
adiantei já parte delas para vocês. Então, nós temos a mistura de gêneros, né? Então, dentro de um romance, cabe um diário, cabe uma carta, cabe um pedaço de conto, cabe uma citação. Então, nós temos essa bagunça, né? Uma bagunça muito positiva aí, tá, gente? Dentro do texto. Temos a fragmentação. Então, nós temos a fragmentação do espaço, a fragmentação do tempo, uma linguagem entrecortada, uma linguagem que se faz de recortes, um próprio gênero que se faz de recortes, o que torna muitas vezes a interpretação difícil, mas é a brincadeira e vários narradores, a multiplicidade de narradores, várias vozes abrigando o mesmo texto. Temos estilos diversos, romances diversos, um momento assim rico de produção e temos a multiplicidade formal e temática. Então, temas diversos e formas diversas. O que nos mostra como é interessante e desafiador ao mesmo tempo pensar a prosa contemporânea, né? Uma prosa com com uma abundância de temas, com uma abundância de reflexões. E isso causa um grande desafio, traz um grande desafio para o pesquisador de literatura, porque não conseguimos mais caminhar num terreno tão tranquilo para dizer, essa prosa é assim, a característica desse texto é essa. Muito pelo contrário. Nós podemos pegar uma lista imensa dos livros aí mais vendidos contemporâneos dos últimos tempos, os livros premiados, e nós vamos ver características muito diferentes, muito diversas, agrupadas ali sobre a ideia de uma literatura contemporânea, né? Obras mais tradicionais, que bebem mais na fonte da tradição, outras muito mais inovadoras, muito mais experimentais, até performáticas, indo ali para o campo da performance. Então, nós temos reflexões aí muito plurais a respeito da prosa nesses tempos. Desse modo, então, nós tratamos de algumas características da prosa portuguesa contemporânea. Vamos agora, então, resolver a primeira situação-problema da nossa aula. Para resolver a situação-problema, nós vamos nos valer de conteúdos já trabalhados, né, até este momento na aula, e aí vamos pensar bastante sobre isso, tá? Se coloque no papel dessa professora. Vamos lá para o quadro. Então, olha lá. Manuela é professora do ensino médio e decidiu aproveitar o conteúdo adiantado para trabalhar com seus alunos e alunas um pouco sobre a poesia portuguesa contemporânea. Para elaborar a aula, ela se deparou com um problema que não tinha previsto. Existiam poucos livros sobre o assunto. Ela mesma só tinha alguns livros de poesia, porque muitos deles ainda nem estavam publicados no Brasil. Então, ela já está diante desse problemão aí, hein, gente? Vai querer tratar da literatura contemporânea, mas já vai lidar com um super problema, que é a questão de não ter esse material, de não encontrar esse material. E aí eu peço para que você pense um pouquinho, né? Se você fosse trabalhar poesia portuguesa contemporânea, você ia ter material para trabalhar? Você saberia por onde começar? Pensa aí, né? Se você tivesse tempo de folga aí, que a Manuela teve, o que é muito raro na nossa realidade, sala de aula, estar com conteúdo adiantado, né? É bem raro acontecer. Mas, enfim, quando acontece, se você quisesse trabalhar a poesia portuguesa contemporânea, você teria como trabalhar? Vamos lá, então, ver a pergunta que nós vamos responder, ajudar a Manuela a pensar. Então, como ela pode preparar essa aula e quais pesquisas ela pode realizar? Então, olha lá. Então, ela decidiu trabalhar a poesia portuguesa contemporânea, se deparou, né? Teve um susto aí, né? Porque como que eu vou trabalhar, sendo que eu quase não tenho materiais? Muitos materiais que tem, inclusive, nem foram publicados no Brasil ainda, só estão em Portugal. Como que a gente vai fazer, então? De que maneira a gente pode ajudar a Manuela a resolver essa situação, problema aí da vida dela, do dia a dia escolar? Vamos para o quadro para nós pensarmos em alguns tópicos, alguns pontos que podem ajudar a Manuela a preparar essa aula. Primeira coisa, gente, a literatura contemporânea, né, tanto portuguesa quanto brasileira, é uma literatura que está em produção, né, efervescência no momento, por isso é um terreno, aí, uma areia movediça para caminhar mesmo, corremos o risco de cair a qualquer momento. Então, um lugar onde essa literatura está sendo muito discutida e muito trabalhada é dentro das universidades, tá? Então, assim, livros de fôlego que tratem dessa literatura, tem um ou outro mesmo. Mas nas universidades nós temos um trabalho
muito forte sobre essa literatura. Então, vale a pena procurar artigos em periódicos aí, acadêmicos, então procurar periódicos que trazem como dossiê literatura portuguesa contemporânea, se debruçar nas leituras desses artigos vale bastante a pena, né? Também procurar em dissertações de mestrado, que é um terreno aí também onde a literatura contemporânea está sendo bastante discutida, vale a pena, né? As dissertações apresentam mais fôlego que artigos. Muitas vezes os artigos, eles são aí resultados, apresentam parte de uma dissertações ou de teses, então vale a pena mergulhar um pouquinho nas dissertações e, por fim, teses, né? Aí teses de doutorado que trazem um trabalho de maior fôlego, né? De maior tempo de pesquisa e podem ajudar bastante a buscar montar essa aula. Então, vale a pena, sem dúvida, recorrer a esses gêneros aqui da academia, né? Artigo, dissertação e tese, cada um com a sua profundidade, com o seu nível de reflexão, mas podem ajudar, sem dúvida, na preparação de aulas. E aí, chegar direto na coletânea de poemas, né, gente? Então, assim, não vamos ter de cara muitas obras críticas sobre, mas as coletâneas de poemas, hora ou outra, estão por aí. E coletâneas de poema legal, né? E, por exemplo, não precisa ser coletânea de poema de um só autor. Pode ter uma coletânea de poesia contemporânea que traz vários autores. As coletâneas são interessantes, pois elas vão trazer essa pluralidade de autores, essa pluralidade de temas, de formas, e ajuda, então, a professora aí, né, vocês colocando na posição da Manuela, vão ajudar o professor a refletir de maneira bem plural sobre essa literatura mais plural. E é claro, quando eu escolho uma coletânea de poemas, eu tenho que fazer um trabalho de curadoria muito interessante. Então, geralmente, é uma aula que vai dar um trabalho aí maior para preparar, que você vai ter que dar uma olhada nos poemas, vai ter que escolher os poemas de acordo com o interesse da turma que você dá aula, de acordo com a idade. Você não vai dar para os alunos lerem todos os poemas da coletânea, que a aula vai ficar enfadonha, eles não vão gostar. Então, aí é um trabalho de curadoria que precisa ser feito, tá? E, por fim, pessoal, com todo esse trajeto aqui, nós podemos chegar a esse terceiro ponto aqui, que é as identificações de tendências e temas mais recorrentes nessa literatura, nessa poesia contemporânea, né, portuguesa. Então, quando nós vamos lá para as dissertações, para as teses, para os artigos e também para as coletâneas, geralmente as coletâneas, pessoal, no início delas tem prefácios, né, ou no final, pós-fácio, que vão tratar um pouquinho disso também, são textos críticos que podem ajudar bastante a Manuela e vocês colocando no lugar dela para pensar essa situação-problema. E aí, pessoal, dentro desse contexto, nós podemos, então, identificar os temas mais recorrentes, né? Então, vamos nas teses, vamos nas dissertações, vamos nos artigos e vamos identificar os temas mais recorrentes, né? Quais temas são mais trabalhados, quais temas aparecem mais nessa poesia, por que eles aparecem mais, que tema esses autores tratam, como isso é trazido à tona, e nunca se esquecer que quando trabalhar literatura, trabalhar também com forma, tá? A forma é fundamental, não podemos ficar só no tema. Então, de que maneira esses poemas são construídos? Eles usam verso livre? Eles têm uma métrica de qualquer maneira? Eles dialogam com as formas mais tradicionais? Eles dialogam com as formas fixas? Eles são fragmentados? De que maneira isso acontece? Então, vale muito a pena pensar em todo esse cenário e, com certeza, vai ser possível construir uma aula muito interessante e maravilhosa. E aí, partindo da perspectiva, quando trabalhar com literatura contemporânea, que não vai ser possível ter todas as respostas, não vai ser possível ter um cenário todo delimitado, todo estável. Não é possível. Então, já tem que partir aí da ideia de que você vai lidar com a instabilidade o tempo todo. Desse modo, então, resolvemos a primeira situação-problema da aula de hoje. Vamos então para o nosso momento de interação. Esse momento aí que eu quero muito a sua participação, muito mesmo. Mande sua mensagem lá para o tutor para que chegue até mim e que a gente possa fazer um diálogo sobre o que foi visto na aula até então. Vamos para o quadro para que nós possamos pensar nesse primeiro momento de interação. Então, olha lá. Ainda falando sobre a poesia, tá, gente? Ó, sabemos que a poesia moderna e também contemporânea, em muitos momentos, realizam-se pela negação da tradição poética anterior. Então, olha lá, negação da tradição poética anterior. Levando em conta essa afirmação, reflita sobre o seguinte questionamento. Vamos lá dar uma olhadinha no questionamento, então.
É importante estudar a tradição poética para entender a poesia portuguesa contemporânea. Então, se a poesia contemporânea, né, moderna e contemporânea, nega a tradição, é importante estudar a tradição para entender essa poesia? E aí, o que você acha? Então, eu vou deixar uns tempinho aqui para você pensar, para você responder. Conto com a sua participação e em breve eu retomo para nós darmos continuidade. Muito bem, pessoal, agradeço aí a sua interação. Nós vamos, então, discutir a pergunta que eu trouxe para cá. Então, vamos para o quadro para que a gente possa olhar essa pergunta. Ó, é importante estudar a tradição poética para entender a poesia contemporânea portuguesa? Então, se nós falamos que a poesia contemporânea portuguesa, ela se dá a partir de muitas vezes, né, pessoal? Não sempre, porque, como eu disse a vocês, a poesia contemporânea portuguesa ela é bastante plural. Mas se um dos aspectos dela é a negação da tradição poética, eu tenho que estudar a tradição poética, é importante, ou já que essa poesia nega, eu não preciso nem olhar para essa tradição. E aí é evidente que é importante estudar a tradição poética, né? Porque se eu não conheço a tradição poética, como que eu vou dizer que a poesia nega a tradição poética? Então, a negação formal ou temática da tradição poética só pode ser reconhecida a partir do entendimento da noção poética, do que é do como é essa tradição poética. Então, esses poetas mesmo, né, para eles construírem essa poesia, eles têm que conhecer a tradição poética. Então, você, enquanto estudioso, também deve conhecê-lo. Uma resposta muito simples, muito tranquila, o que nos mostra que, mesmo que tenha negação, nós temos de estudar o que é negado para afirmarmos que há uma negação. Agora eu quero aproveitar esse momento para te fazer um convite, tá? Vamos ali para a tela
para que a gente possa falar um pouquinho sobre os saberes e fazeres em foco, que são lives do nosso curso, tá? Lives com temas de conteúdo específicos, apresentados por professores do curso, toda quinta-feira às 7h15 da noite. Então, quando você vai acessar essas lives, é pelo link, tá? Por esse link que está ali abaixo e que está disponível para você. E aí, aqui está o cronograma das lives, tá, pessoal? Então, ó, tivemos live dia 30, tivemos live dia 7, teremos live agora dia 14, até o dia 11 de novembro. Essas lives sempre acontecerão às 7h15 da noite, tá? E é 1 hora aí de discussões muito interessantes sobre conteúdos do curso, um material aí extra para você poder estudar, para você poder pensar sobre a sua prática também em sala de aula. Então é interessante que você participe, que você frequente essas lives, né? Participe dessas lives. E caso você não tenha conseguido assistir as lives anteriores, né? Então você pode ir no Padlet do curso, vamos ali, ó, o Padlet é um painel aí de discussões bem interessantes, pode ser acessado por aquele link ou por esse QR Code. No dia da live também vai ser apresentado esse Padlet. Neste Padlet tem informações extras, tem material complementar, tem o vídeo das lives, o vídeo de apresentação das lives, tem a live completa se você não pôde assistir. Então é um Padlet, é um painel de letras, um painel do nosso curso bem completo, para que você possa, então, se inteirar dessas lives, ok? Então, não percam, né, os saberes e fazeres em foco do curso de Letras Português. Trataremos agora dos prosadores portugueses contemporâneos. Então, quem são esses autores de prosa na literatura portuguesa contemporânea? Vamos para o quadro para que nós possamos pensar um pouco a respeito desses autores, ok? Vamos lá, então. Olha lá. Esse conjunto de autores e autoras da prosa portuguesa contemporânea é absolutamente heterogêneo. Então, estamos tratando a todo momento de heterogeneidade. Não é possível colocar todo mundo numa gaveta só, tá, gente? E trabalha com os temas mais diversos, da história de Portugal, a reconstrução do próprio sujeito a partir da história de sua família, da perda de um ente querido, ao vazio do sujeito frente à contemporaneidade, à falta da lógica e da loucura incorporada sem distinção, do trivial e do cotidiano, da diáspora após a independência dos países africanos lusófonos, da posição da cultura portuguesa no continente europeu e no mundo. Então, nós percebemos aqui que as temáticas também são muito diversas, né? São muitas temáticas, é um cenário de total heterogeneidade, de total polifonia de vozes, de total polifonia temática, e aí vocês percebem de tudo, né? Essa posição desse sujeito no mundo contemporâneo, trazida pelos narradores da prosa, é muito variada. Vamos para o quadro para que nós possamos conhecer alguns autores, tá, pessoal, da prosa contemporânea. Vamos tratar de um muito conhecido, né? Muito conhecido, que é o Saramago. Saramago é um autor muito conhecido da prosa portuguesa contemporânea, tá? A obra dele aí vai trazer, em diversos momentos, um realismo, crítica social e religiosa também, e até mesmo elementos do realismo fantástico. Então, a obra de Saramago tem esses aspectos neorrealistas. Gonçalo Tavares. O Gonçalo Tavares, ele traz para a gente uma ressonância, em muitos momentos, o encontro entre literatura e filosofia. Então, uma obra que vai discutir literatura e, em alguns momentos, há o encontro da literatura com a filosofia. Maria Gabriela Lianzol. A obra dela é toda marcada pela ruptura com o romance tradicional. Então, toda aquela característica de experimentação que nós falamos, né? Experimentação aparece com muita força aqui na Maria Gabriela, tá? Então, a obra dela é usada como meio de experimentar novos recursos. Então, nós temos a fragmentação formal, a fragmentação temporal, a descontinuidade de narradores aparecem muito na obra da Maria Gabriela Lianzol. Nós temos a Lídia Jorge, que é uma autora contemporânea que vai trazer a influência do realismo fantástico latino-americano, e as narrativas dela sempre possuem uma densidade muito grande, nenhum elemento está ali à toa, né? Tudo tem uma significação no geral da obra. Antônio Lobo Antunes, uma obra marcada pela introspecção, pelo sarcasmo, pela ironia e por uma vertente crítica, um olhar crítico para o mundo. Afonso Cruz,
que traz como temas principais o amor, o passado e a morte. E a Ana Margarida Carvalho, que vai trazer para a gente muita ironia e um trabalho muito interessante com a caracterização do espaço. Então, podemos colocar aqui ironia. E por fim, pessoal, Walter Ugumãe, que é mega conhecido, tem uma relação literária muito legal com o Brasil, é um autor super festejado aí, né, no cenário literário brasileiro e português, internacional de maneira geral, com uma obra que possui uma prosa poética muito grande, tá? O Walter Ugumãe, ele vai mergulhar em lugares variados do mundo para realizar uma prosa poética muito interessante. Posso apresentar para vocês aqui, ó, este livro que é O Homens Imprudentemente Poéticos. Nós já vemos um título muito bonito, né? E aqui ele vai mergulhar lá no Japão antigo, tradicional, para construir uma narrativa muito interessante, muito bonita, permeada de imagens poéticas. Eu convido a vocês, então, para a gente ir para a tela, para que eu possa ler um trecho desse livro para vocês, e um trecho que a gente vai conseguir pensar um pouco sobre essa poeticidade da linguagem do nosso querido Walter Ugumãe, tá? Então, aqui nós temos um trecho em que a personagem cega vai falar sobre a relação dela com o mundo, e essa relação com o mundo dessa personagem é uma relação que tem muito a ver com a palavra. Então, nós vemos também o recurso de metalinguagem. Então, acompanhe aqui a leitura e pense um pouquinho sobre isso, essas imagens poéticas que o Walter Ugumãe constrói. Vamos lá. Então, o narrador diz o seguinte pra gente, olha lá. Ela sabia apenas da beleza das palavras, porque era com elas que ela se explicava o mundo. Chegava a gostar das coisas cujos nomes soassem bonitos. Julgava que os nomes acusavam a propriedade do que queriam significar, ainda que tantas vezes tocassem coisas más, que a picavam, agrediam, procuravam devorar ou a adoeciam. Ainda assim, guardava da beleza uma ideia sobretudo discursiva, e perguntou, que beleza tenho? O homem respondeu, toda, a maior de todas, porque era uma coisa que ele dizia. Depois de dita, ela muito fantasiava, como acreditando ser verdade. As costas direitas, a cabeça um pouco inclinada para baixo, de modo a manter a timidez e a virtude, como deviam fazer as mulheres. Então você perceba aí que nós temos a todo momento, né, uma construção metalinguística da palavra, né? Ela vai falar que a palavra, porque ela não enxergava, então a palavra tinha uma significação muito interessante para essa personagem que o narrador descreve para a gente. Então, vocês percebam a construção da poeticidade, né? Até mesmo as palavras mais difíceis, as palavras que representavam coisas más, se tinha uma sonoridade bonita, ela aceitava aquilo de uma maneira muito, muito forte, porque ela se valia dessa questão discursiva. A beleza para ela é toda discursiva, uma vez que ela não podia enxergar, ok? Então, nós vamos tomar aqui para nossas discussões da nossa aula. Trouxemos um trecho, então, do Walter Ugumãe, da narrativa do Walter Ugumãe, e nós percebemos a beleza dessa narrativa. Desse modo, então, tratamos de prosadores portugueses contemporâneos. Trataremos agora da literatura na África lusófona. Para isso, eu te convido para vir até o quadro, para que nós possamos pensar o que é essa literatura, como essa literatura se dá, como essa literatura se constrói. Então, quando nós falamos em África, né, o que você entende por África? O que vem na sua cabeça quando você pensa em África? Quando vamos falar de literatura africana lusófona, nós temos que desconstruir toda uma mentalidade equivocada que nós temos da África, né? Quais imagens surgem em sua mente ao pensar na África? Vamos ver aqui. Qual a relação do continente africano com o Brasil? Quais são os países africanos lusófonos, então pertencente ao PALOP, tá? Que é o países, né, de língua oficial portuguesa, países africanos de língua oficial portuguesa. Vamos pensar um pouco nisso, então. Então, é muito comum para a gente, quando pensar em África, pensamos sempre em pessoas negras, pensamos sempre em miséria, pensamos sempre em fome, pensamos sempre em destruição, pensamos sempre em guerra.
Essa é uma ideia mediatizada sobre a África e que, infelizmente, nós trazemos para a nossa realidade, tá? E aí nós nos esquecemos de vários aspectos. Primeira coisa, a África é um continente imenso, com vários países. Então, a África não é um país único, né? Não é um estado único, não é uma cidade única, é um continente. Um continente é imenso, tá, gente? Um continente é imenso. E um continente todo dividido com muitos países que falam muitas línguas, que têm muitas culturas. Então, quando nós vamos tratar em sala de aula, vamos pensar sobre literatura africana, nós já temos que começar a delimitar, a fazer recortes e a desconstruir senso comum. Não dá para começar a trabalhar literatura africana e já colocar na cabeça que está falando de miséria, de pobreza, de negritude e tudo mais. Não, nós temos que olhar para o aspecto amplo dessa literatura. Então, desconstruir essas imagens, né, mediatizadas sobre a África, do senso comum, porque se nós estamos dentro de sala de aula, se nós estamos num momento de pesquisa, se nós estamos refletindo, nós temos que fugir do senso comum, né? Temos que expandir o conhecimento por meio de um senso crítico. Então, nós estamos falando da África lusófona. O que é a África lusófona? São os países africanos que falam a língua portuguesa, tá? Então, nós temos países africanos que foram colonizados por Portugal, assim como o Brasil. Então, por isso que a gente vai falar dessa relação, né? Qual a relação entre a África lusófona e o Brasil? Ambos, né? O Brasil e os países da África lusófona foram colonizados por Portugal, tá? E tem a língua portuguesa como a língua materna. Apesar de vários países ali africanos de língua portuguesa, também terem outros dialetos oficializados dentro de seus territórios, levando em consideração que o processo de colonização deles foi bem mais tardio do que o nosso e ainda dificilmente superado. Nós já faz tanto tempo e ainda não superamos, né? Somos ainda vistos como países colonizados. Os países africanos de língua portuguesa sofrem por um processo ainda mais intenso de colonização, ok? E aí, quais são esses países africanos de língua portuguesa que pertencem ao PALOP, né? Quais são os países que falam? Então, são 5 países, pessoal, ó. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Então, 5 países. 5 países são países da África lusófona, da África que fala a língua portuguesa. Então, nós já delimitamos bem, né? Estamos falando de 5 países que falam português e que foram colonizados por Portugal. Podemos voltar ao quadro para que nós possamos ver as palavras-chave para pensarmos essa literatura africana lusófona. A primeira delas, pessoal, não tem como correr disso, é falar sobre a colonização. Nós estamos falando de países que tiveram um processo de colonização muito recente e um processo de independência mais recente ainda, tá, gente? Nós estamos falando de países que foram colonizados ali pela década de 70, né? Do século XX. Então, 1974, um período ali muito próximo historicamente da gente, tá? Quando nós falamos de processos históricos, algumas décadas é um período quase que a gente não considera. Então, são países que estão passando por um momento de reestruturação identitária, reestruturação cultural, países que saíram de guerras de independência sanguinárias, guerras de independência terríveis, tá? E que estão se reconstruindo pós-independência. Então, não tem como falar de literatura africana, lusófona, sem falar de política. São eixos que vão se conversar e dialogar o tempo todo. Não é por acaso que muitos autores são também políticos, são também envolvidos em causas políticas, porque estamos falando de uma literatura que serviu também à revolução, serviu à busca pela independência. Nós teremos também um trabalho com a língua do colonizador, que é a língua portuguesa, o português oficial de Portugal, e a oralidade do povo, né, dos países aí lusófonos. Então, por exemplo, Angola, né, o povo angolano, a oralidade, os dialetos falados por esse povo, a língua falada ali antes do colonizador. Em muitos momentos vamos ter uma mistura desses idiomas, né? O que leva à mácula da língua colonizadora, né? A língua colonizadora vai ser maculada pela linguagem oral e aí nós vamos ver focos de resistência muito interessantes. Por isso que nesse caso aqui, a literatura vai ser vista como forma de resistência, como forma de resistir à opressão do poder colonial. Nós sabemos, pessoal, que o poder colonial
que os países colonizados eles vão sofrer de início um processo de aculturação muito forte, que será um processo de aculturação linguístico, né? A proibição das pessoas em falarem as línguas que falavam e a obrigatoriedade de falar a língua oficial do colonizador. Então, essa é uma das primeiras marcas, tá? Marca cultural. Então, o nativo ali de África, né, da África lusófona, é obrigado a assumir a religião do colonizador, assumir a língua do colonizador, e essa literatura vai se colocar como resistência a isso. Então, vai romper com esse lugar de subjugo e de opressão, tá? Então, quando falamos da literatura africana lusófona, contemporânea, não temos uma divisão muito clássica ali, né, de acordo com os estilos de época, mas quando falamos da literatura africana lusófona, nós estamos falando de uma literatura que se faz o tempo todo como resistência e como politização também. Desse modo, então, nós tratamos da literatura africana lusófona. Trataremos agora dos autores africanos lusófonos de Angola e Moçambique. Nós sabemos que cinco são os países que pertencem ao PALOP, né? Então, nós temos Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Esses 5, ok? Quando nós estudamos literaturas africanas em língua portuguesa, nós olhamos para todos eles, mas nós percebemos de cara que 2 países vão se sobressair aí, que é Angola e Moçambique. Por que esse país sobressai em termos de discussão sobre literatura? Porque eles passaram por um processo aí colonial mais intenso, né? E eles têm uma produção literária mais forte. E quando eu digo mais forte, pessoal, eu não estou dizendo aí que uma produção literária melhor ou pior, não é nada disso. Eu estou falando que eles possuem uma produção literária mais intensa mesmo, tá? Mais forte, um trabalho mais interessante com a literatura, uma produção mais intensa, um sistema já literário ali mais delimitado. Então, vamos para o quadro para que a gente possa pensar um pouco sobre isso, né? Vamos refletir, então, sobre essas questões, né? Por que tratar só da literatura produzida em Angola e Moçambique? Então, como eu já disse, é porque essa literatura é uma literatura mais desenvolvida, né? E quando eu digo mais desenvolvida, eu não quero entrar na questão hierárquica, mas levando em consideração toda a história de colonização, de aculturação da África, a literatura que tem um sistema mais consistente, mais forte, é essa literatura de Angola e Moçambique. E quais são os autores mais representativos dessas literaturas? Vamos olhar, então, para os autores angolanos, né? Inicialmente angolanos, olha lá. Temos uma variedade imensa deles. Podemos falar do Agostinho Neto, inicialmente, gente. O Agostinho Neto, ele tem uma literatura ligada com política, com a luta anticolonial, e ele foi o primeiro presidente da Angola, pós-independência. Então, depois da independência, ele foi o primeiro presidente de Angola. Então, perceba a relação direta desses autores também com a política, ok? Viriato da Cruz, ele vai tratar muito dos valores africanos, tá? Um apego grande aos valores africanos. Luandino Vieira, muito famoso, muito conhecido Luandino Vieira, autor de uma coletânea de contos chamada Luanda, muito forte. Então, Luandino, ele vai tratar dessa fusão de valores colonizados com os valores colonizadores, tá? Do colonizador e os valores do colonizado, e vai fazer uma mistura de modo a trazer sempre uma linguagem de resistência, né? Em favor do povo que sofreu a colonização. Então, ele vai muitas vezes nos museques, que são as áreas suburbanas ali de Angola, né, de Luanda, que é a capital de Angola, para trabalhar esse processo de descolonização por meio da literatura. Temos o Henrique Abranches, que vai trazer em diversos momentos a figura de um herói mítico, né? Desse herói mítico. Vamos levar em consideração que essa literatura ela quer buscar a identidade, tá, gente? Ela quer buscar a busca de uma identidade perdida, né? Que perdida pela colonização, e eles estão nessa busca. Ernesto Lara Filho, a obra dele ela traz bastante diálogo intertextual, uma reflexão grande intertextual, e traz também traços autobiográficos. Temos Pepe Tela, que é muito conhecido, uma obra marcada por engajamento político, crítica social e nacionalismo. Temos o Onjak,
que é um autor, assim, bastante novo, tá? E ele já vai falar de uma literatura bem mais contemporânea, bem mais posterior à independência, e já vai trazer esse olhar até mesmo entristecido, né? Esse olhar com o fim das utopias que a independência trazia. Então, ele vai ter uma literatura que vai trazer uma identidade mais subjetiva, e a questão da subjetividade, da oralidade, é mais forte na obra dele do que a própria nacionalidade. E temos o Agualusa, que também é bem conhecido, né, bem atual, tem uma influência grande aí do Brasil na produção do Agualusa, ele frequenta bastante o Brasil, e a obra dele vai ter uma mistura entre ficção e realidade e uma denúncia social aguda, ok? Pessoal, então, perceba que são vários autores, né, todos envolvidos com esse aspecto grande da nacionalidade, da luta política. Nós vamos ver um vídeo agora curto sobre o Ondiak. O Ondiak, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a produção literária dele, tá? Lembrando que o Ondiak, ele se distancia um pouco dos outros autores por ele trazer uma literatura muito mais vinculada a uma subjetividade do que o nacionalismo. O que não quer dizer que a literatura dele não trabalha a nacionalidade, não trabalha toda aquela questão. Sem dúvida ela trabalha, mas dentro de uma perspectiva mais subjetiva. Então nós vamos para a tela para que a gente possa acompanhar esse vídeo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de histórias. Sempre gostei de ouvir histórias, de contar também. Acho que foi a partir dessa oralidade das histórias que eu cheguei à escrita, porque eu comecei a escrever contos. Comecei pelos contos. Eu cresci em Luanda e Luanda é uma cidade cheia de histórias. Tu não consegues combinar uma coisa com uma pessoa. Se a pessoa chega atrasada, em vez de simplesmente se desculpar, a pessoa vai contar uma história. Normalmente vai inventar uma história. Normalmente, a própria realidade em Luanda escreve melhor que os escritores. Porque os escritores é que seguem a realidade tentando entender um pouco de como é que poderão trazer essa realidade às histórias. O povo angolano é um povo que sofreu muito por várias razões, a guerra, outras privações, mas nunca perdeu essa capacidade de sonhar. Vemos ali que é bem interessante a perspectiva que ele traz de Luanda, né? Como uma cidade cheia de histórias, né? Ele mostra que a literatura dele é toda construída por essa observação para essa cidade, né? E ele vai dizer que Luanda escreve mais histórias que os próprios autores, né? As histórias estão ali todas prontas nas ruas já de cara. Então, um autor muito interessante da nossa literatura contemporânea, né? Da literatura contemporânea lusófona, e que traz essa perspectiva muito interessante do olhar subjetivo para a cidade. Falaremos agora sobre alguns autores de Moçambique. Vamos para o quadro, então, para que nós possamos ver alguns deles, ok? Temos Mia Couto, que é super famoso, né? Um dos mais famosos aí, autores da literatura moçambicana, muito conhecido, um biólogo, né, também, além de escritor. A literatura dele traz como referências mitos e lendas nacionais. Já já nós vamos ver um trecho aí do Mia Couto para ver essa questão dos mitos e das lendas. Temos Noêmia de Souza, que vai trazer, é muito interessante aqui perceber, né, pessoal, que até agora nós estamos falando muito de autores homens, né, e aí algumas mulheres surgem aí, e a Noêmia de Souza ela vai trazer a voz feminina e negra para tratar dos problemas sociais de Moçambique. Temos o Craveirinha, José de Craveirinha, que é um poeta muito conhecido, principalmente daquele momento ali das lutas pela independência, ele vai ser muito engajado nessas lutas, e a obra dele vai trazer a literatura moçambicana e questões sociais. E temos a Paulina Chiziane, que vai trazer também o protagonismo da mulher negra e uma obra que faz crítica de costumes. Então, uma literatura bastante intensa, bastante extensa também, né? E bastante heterogênea, ok? Então, agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui um outro livro esse aqui do Mia Couto, chamado A Confissão da Leoa. Então, é um livro muito interessante, tá? E aí ele vai retomar esses mitos, essas lendas nacionais e vai tratar delas. Nós vamos para a tela, então. Eu vou ler um trechinho para você, aqui do Confissão da Leoa. Trecho bastante interessante e bonito, do início do livro, tá, gente? Do início do livro, então. Então, onde ele vai tratar dessas lendas e desses mitos. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Olha lá. Deus já foi mulher. Antes de se exilar para longe da sua criação, e quando ainda não se chamava Nungu, o atual Senhor do Universo parecia-se com todas as mães deste mundo. Nesse outro tempo, falávamos a mesma língua dos mares, da terra e dos céus. O meu avô diz que esse reinado há muito que morreu, mas resta algures dentro de nós, memória dessa época longínqua.
sobrevivem ilusões e certezas que na nossa aldeia de Culumane são passadas de geração em geração. Todos sabemos, por exemplo, que o céu ainda não está acabado. São mulheres que desde há milênios vão tecendo esse infinito véu. Quando seus ventos se arredondam, uma porção de céu fica acrescentada. Ao inverso, quando perdem um filho, esse pedaço de firmamento volta a definhar. Talvez, por essa razão, a minha mãe, Hanifa Suluá, não tenha parado de contemplar as nuvens durante o enterro de sua filha mais velha, a minha irmã Silência. Foi a última vítima dos leões que desde algumas semanas atormentam nossa povoação. Então percebam esse início do livro, né, que já vai todo para um terreno do mítico, né, para mostrar a construção do universo, a explicação do céu, das nuvens, e para introduzir o problema dessa história, que é a morte de mulheres por meio do ataque de leões. Então nós vamos dar continuidade, né? Você pode perceber aí uma prosa muito interessante, esse mergulho na memória ancestral muito forte, na memória mitológica também. Desse modo, então, nós tratamos de autores, né, e autoras da prosa moçambicana e angolana. Vamos então para a segunda e última resolução da situação problema da nossa aula de hoje. Vamos para a tela para pensarmos um pouquinho sobre isso. Vamos lá então. Olha lá, pessoal. Então nós temos a seguinte situação problema da professora Manuela novamente, ó. Manuela, professora de língua portuguesa e literatura, foi questionada pela aluna Alice sobre a literatura produzida em Portugal e na África atualmente. Depois de prometer à turma que daria um jeito de incluir os novos temas no programa da disciplina de literatura, Manuela correu para casa para seus livros para preparar as aulas. Ela sentiu certa facilidade em preparar aulas que falassem sobre a literatura portuguesa contemporânea, mas sentiu-se muito desafiadas e com dificuldades ao se propor a estudar a literatura africana lusófona. E aí vem os questionamentos da Manuela para a gente, olha lá. De que modo podemos ajudar a Manuela a preparar as aulas sobre as literaturas africanas lusófonas? Como ela pode delimitar o tema? Então, esses questionamentos aí provavelmente podem passar pela sua cabeça quando você tiver que preparar uma aula sobre literatura africana de língua portuguesa, ou já passaram em algum momento que você já teve que tratar disso. Eu espero que com a nossa aula isso tenha ficado claro para você, né? Essa delimitação tenha vindo com muita clareza. Então vamos para o quadro para que a gente possa ver algumas linhas aí que a Manuela pode seguir para resolver o seu problema. Então, nós vimos que é inevitável tratar de literatura contemporânea, né? Literatura lusófona, sem olhar a colonização. A literatura que se constrói em África, né, atualmente, na África lusófona, que se construiu, é uma literatura totalmente ligada às guerras coloniais e totalmente ligada à ideia de colonização. Mesmo a literatura mais contemporânea, que tem um aspecto aí mais subjetivo, né, mais introspectivo, em algum momento ela passará por essa história de colonização da África, tá? E aí, da África lusófona, gente, deixando bem claro, quando eu falo África aqui, estou falando da África colonizada por Portugal, daqueles 5 países, né, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Temos que falar da ligação forte entre literatura e resistência, então literatura e política, tá, gente? Literatura africana é uma literatura totalmente política, ligada com a questão da resistência diante do poder opressor. Podemos falar, sem dúvida alguma, da linguagem do colonizador e a oralidade do colonizado, como isso se mistura, né? Como isso se mistura para trazer um olhar que é de resistência à opressão, tá? E trazer alguns principais autores. Então, podemos trazer Mia Couto, podemos trazer Pepetela, Ondiáquilo, Andino Vieira, Eduardo Agualusa. E aí, vamos focar em Moçambique e Angola, tá? É um ótimo jeito de delimitar. Então, tem vários países, é importante mostrar para os alunos a existência desses diversos países da África lusófona, são 5, né? Mas se debrucem aí sobre a literatura africana lusófona de Angola e de Moçambique, que é uma literatura que já tem um norte crítico, né? Um norte de produções que pode permitir tatear esse terreno com mais segurança, tá? Com mais tranquilidade. É claro que vale a pena procurar as produções dos outros países, né? As críticas literárias, que estão em construção, né?
mas Angola e Moçambique já é um terreno que, apesar de movediço, já nos dá algum tipo de firmeza, ok? Então, desse modo, nós resolvemos a segunda situação problema da aula de hoje. Vamos lá para o nosso último momento de interação. Eu conto com a sua participação, conto com a sua interação, tá? Isso enriquece muito a aula, pessoal. Não vamos deixar esse momento passar, ok? É muito importante ouvir a sua voz, ouvir o que você tem a dizer. E nós vamos refletir sobre as literaturas africanas lusófonas. Vamos para o quadro, então, para vermos aí. Levando em conta o estudo das literaturas africanas lusófonas, né, que foi o que nós fizemos até agora, então, nós vamos refletir sobre o seguinte questionamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É possível estudar apenas os aspectos formais das literaturas africanas lusófonas, sem levar em consideração os fatores históricos, políticos e sociais? Quando eu falo de aspectos formais, eu estou falando de narrador, de espaço, narrador, de tempo, né? Da forma como essa narrativa é construída. Eu posso olhar só para os aspectos formais, ou se eu falar de poesia, né, eu lírico, métrica, rima, verso, estrofe, enfim, eu posso olhar só para esse aspecto formal, ou eu tenho que olhar para as condições sociais históricas, para os fatores que estão extra-obra, são extra-literários. O que você acha? Então, vou te deixar um tempinho aí pensando sobre isso, refletindo sobre isso, a partir de tudo que já foi discutido, e já já nós voltamos para dar continuidade. Então, pessoal, agradeço aí pela interação de vocês e já vamos partir para a resposta, né? É uma resposta bastante óbvia, mas é importante, né, nós tratarmos dela,
Porque muitas vezes nós vamos estudar literatura e ficamos presos só ao texto, né? Ao interior do texto, né? Só para aquela análise muito intrínseca ao texto mesmo. O que é aceitável e até necessário, né? O que nós não podemos de maneira nenhuma é abandonar o texto. Olhar o texto nós precisamos. Mas quando nós falamos das literaturas africanas, aí lusófonas, obrigatoriamente nós temos que olhar para a questão histórica, tá? Porque esse texto ele é construído totalmente relacionado com a questão histórica, política e social desse país. Então não tem como eu abandonar, porque eu empobreço a minha leitura. Então eu não posso, e aí eu tenho que tomar muito cuidado também, né? Porque eu não posso fazer uma leitura que olhe só o texto ou só o tema do texto, ou só a história, né? O valor extra-literário. Eu tenho que fazer essa relação funcionar muito bem. Então a forma e tema tem que estar em funcionamento ali muito forte, né? Não posso deixar uma coisa de lado em detrimento da outra, mas estudar as questões históricas, sociais e políticas é fundamental para compreender essa literatura melhor. Então, desse modo, agradeço pela sua participação e finalizamos o segundo momento de interação da nossa aula de hoje. Então, eu te convido a revisar, vamos lembrar o que foi discutido na aula de hoje. Pegue aí o seu caderno, né, suas anotações, e vamos lá lembrar cada um dos tópicos que discutimos na aula de hoje. Vamos lá, então. Uma aula bem completa, muito interessante, né, vocês tiveram hoje. Então, nós partimos da aula falando da poesia portuguesa contemporânea, falando questão do discurso da crise, né, do diálogo com a tradição e da maneira como isso se movimenta dentro da poesia portuguesa contemporânea. Tratamos de poetisas e de poetas portugueses contemporâneos, falamos um pouco deles, ouvimos inclusive uma declamação do poema Um Dia, da Sofia Andressen, né? Uma declamação muito bonita, com som de água ao fundo, tratando essa temática de mar, né? Tão forte na produção dela. Falamos também da prosa portuguesa contemporânea, vimos aí algumas vertentes, algumas linhas de força da prosa portuguesa contemporânea, vimos alguns prosadores portugueses contemporâneos, né? Tratamos do Saramago, Walter Ugumãe. Inclusive, eu li um trecho da obra do Walter Ugumãe para vocês, lá do Homens Imprudentemente Poéticos, né? Uma leitura extremamente poética, uma construção de imagens poéticas muito bonitas, tá? Que dialogam com uma literatura universal de maneira geral. Passamos, então, mais lá para o fim da nossa aula, a falar da literatura na África lusófona. Então, nos 5 países africanos que falam português, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. E aí nos delimitamos a Angola e Moçambique, porque, como eu disse a vocês, são os países aí, né, em que a produção literária africana lusófona é mais desenvolvida, já tem aí um sistema formado, né, uma história literária mais envolvida, o que facilita o nosso trabalho, ok? E aí falamos de alguns desses autores, trouxe um trecho para vocês aí do Mia Couto, né, da leitura da Confissão da Leô, para a gente ver toda essa questão dos mitos, né? Dos mitos ali africanos. Ouvimos também um pouquinho do Dom Ondjak, que é um autor bem contemporâneo, né? Lá de Angola, e ele falando para a gente, então, dessa Angola como uma cidade de muitas histórias, né? Que a cidade escreve histórias antes mesmo dos escritores escreverem, que a cidade é o próprio espaço onde essas histórias são escritas, né? Então, nós vimos uma pluralidade de temas aí, de ideias, né, pessoal? E aí, para a gente fechar a aula, né, eu acho que o que é importante ficar aí para você é a questão de quando a gente está tratando de tendências contemporâneas, né, que é o tema da nossa aula de hoje, nós estamos tratando de uma produção vasta, de uma produção heterogênea e de uma produção que pede de você, aluno, futuro professor, muita pesquisa, né? O engajamento, de fato, para pesquisar e para pensar essas produções e ser constantemente professor pesquisador. É claro que nós, professores, independente do conteúdo que nós formos trabalhar em sala de aula ou que nós estivermos estudando, né, na faculdade, como é o seu caso, é necessário um trabalho de pesquisa, um trabalho ali intenso de leituras, né? O nosso curso pede isso muito, o curso de letras, né? Pede leitura constantemente e pede esse espírito de pesquisador mesmo. E isso é uma constante do curso. Mas quando a gente fala de literatura contemporânea, aí esse espírito de pesquisa ele tem que vir, né, com ainda mais força, porque nós estamos tratando de uma literatura que está em construção e que pede um trabalho de curadoria, um trabalho de historiografia literária ainda mais atento, né, ainda mais perspicaz.
Então, espero que tenha ficado essa impressão para você da heterogeneidade e da importância de um trabalho de pesquisa e de curadoria muito bem feito. Tudo bem? Então, agradeço muito pela sua participação, agradeço pela sua interação, espero que a aula tenha sido proveitosa para você, assim como foi proveitosa para mim, e nós nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço e até mais.